Vem comigo conferir no vídeo de hoje a montagem do diorama Spitfire escala 172 da Academy. Ficou bem legal esse projeto, então vem comigo acompanhar. Bom pessoal, esse kit faz parte aí da série lendária da Academy dos Warbirds aí, ideal também para quem quer iniciar no plastimodelismo. São kits muito bem detalhados pela escala, são modelos bem interessantes, com baixo relevo e um nível de detalhamento bem legal, que bem trabalhadinho você consegue um resultado bacana, como vocês vão ver aqui nesse vídeo de hoje. Esses kits não contêm muitas peças, né? Mas o manual é bem tranquilo, bem intuitivo, não há como você ter nenhum tipo de dificuldade. Vamos iniciar aqui então separando as peças do cockpit, como de costume. As aeronaves precisam ser trabalhadas antes a parte do cockpit, porque depois que fechamos aí o pastel ou as duas partes da fuselagem, fica muito difícil de você conseguir trabalhar nessa parte depois. Como eu bem citei antes, podem observar aí pelas peças que eu estou tirando aqui dos sprues, o cockpit dele é muito bem detalhado pela escala, né? Então é muito legal você poder ver o quanto a Academy trabalhou nesse cockpit aqui. E eu vou estar trabalhando aí também um detalhezinho bem legal, que são os cintos e fivelas, tá? Que aqui no kit não vem, pela escala, enfim. E eu vou trabalhar eles aqui para dar um alto grau de realismo ao nosso modelo. Fiz aí em scratch, utilizando a técnica básica aí da fita crepe, né? E agora eu vou colocar aqui devidamente no seu local. Esse é um detalhe que eu sempre digo para colocar nos kits, porque ele agrega muito valor. Olha só como fica o modelo, mesmo sem colocar piloto, né? Aqui eu ainda não tinha decidido colocar piloto, mas depois, mais para frente, eu decidi colocar, já que ele vai estar em voo. Então foi uma mudança aí no projeto. Agora vamos partir aqui para a parte da fuselagem e vamos iniciar aqui o processo de pintura na parte interna, que é a necessidade também, juntamente com o cockpit. Para os detalhes internos aqui, eu optei por fazer em pincel, acho que fica mais prático, né? E você trabalhando com calma aqui consegue um resultado bem bacana. Para os detalhes do painel, vou ir de velho e bom dry brush, aqui para dar um realce nos instrumentos. Olha como é bem detalhado esse painel. Vou iniciar também o processo de detalhamento aqui do cockpit, colocando aí as cores nas suas devidas partes, né? Coloquei aí esse tom no assento e agora vamos trabalhar aqui os cintos no nosso cockpit. Olha só como vai trabalhando um realce legal. E também optei por pincel, né? Não tem motivo de usar aerógrafo nessa parte. E vamos lá fazer o wash aqui para dar um realce aí nas linhas e também nos detalhes do cockpit. Após limpar aqui o nosso cockpit, vamos fazer o que? Mais dry brush aqui na parte interna, que tem bastante detalhe para realçar. Olha como o efeito do dry brush realça todos os detalhes que tem dentro do cockpit. Olha só que legal que ficou essa peça, pessoal. Lembrando, a escala 1,72 é minúsculo, praticamente do tamanho de uma unha do dedão ali, como vocês estão vendo. Então realmente trabalhar bem o interior é uma das chaves para você ter um belo modelo no final. Olha só que legal na composição do cockpit com a fuselagem, como fica bacana essa peça aqui. Apesar de ser uma parte que fica escondida nos kits, né, ainda que vamos montar ele fechado, mas é legal você saber que tem um detalhamento legal ali dentro e fica muito bacana depois de montado. Agora vamos partir aqui para a parte das asas do nosso Spitfire, tá? Aqui compondo a parte inferior e superior. Também já aproveitei para mascarar o canopy, que é uma parte chatinha aí da montagem nessa escala, mas que dá um resultado final bem bacana. Aqui já com o piloto colocado, posicionei aqui o canopy e vamos agora seguir adiante, colocar a fuselagem nas asas e testar aqui o encaixe. O encaixe foi muito bom, pessoal, não precisei usar put nem tipo de massa, vocês estão vendo aí, bem original. Eu tenho um vídeo lá no canal Lençol Stop que vai poder te ajudar a dominar essa técnica. Agora aqui com ele especificamente na cor black, vamos iniciar o processo da nossa marmorização. Utilizando tinta bem diluída, uma pressão do aerógrafo você vai ter que resolver na hora aí, porque é bem trabalhoso mesmo. Essa etapa ela está bem acelerada aqui, levou mais de 2 horas mais ou menos só para fazer essa aplicação. Porque além da escala da aeronave ser uma escala pequena, a gente tem que fazer um trabalho delicado para ficar um efeito sutil. Eu estou utilizando aqui uma cor base na cor amarela, que é justamente para dar um tom queimado na pintura do nosso Spitfire.
Ao contrário do que muitos pensam, essa técnica não necessariamente precisa ser em um único tom, branco, cinza. Você pode usar a cor que você quiser embaixo, desde que ela combine com a camuflagem ou pintura que você vai colocar na parte superior aqui do Spitfire, então vai ficar bem legal. Olha que bacana que fica o efeito assim, né? Já daria para entregar ele prontinho, eu gosto muito desse efeito. E é chegada a hora de começarmos a cobertura do nosso Spitfire na escala 1/72. Quem acompanhou o vídeo anterior percebeu que eu fiz uma base marmorizada num tom amarelo que, combinado com o preto de fundo, ficou meio esverdeado, trazendo aí aquele tom do primer que é utilizado nas aeronaves. Então olha que interessante agora, eu vou utilizar o aerógrafo sem o bico para que eu consiga fazer os encontros das pinturas o mais duro possível, mas com leve esfumaçado, como é no avião real. Então agora aqui eu vou estar fazendo o preenchimento também como se fosse chapa por chapa. Por quê? Porque muita gente eu vejo usar o aerógrafo como se fosse uma lata de spray, simplesmente borrifando, ou pintando como se fosse uma parede, e não é assim que se usa o aerógrafo. Lembrando, não adianta você ter uma ferramenta que seja de R$5.000 se você não souber utilizar. Então o legal aqui, para aparecer essa técnica, eu noto também que muitos modelistas dizem que ela não aparece depois de pronta, é porque pintam por cima com uma tinta grossa, com camadas grosseiras. Olha só a aceleração que está, o tempo que eu estou levando para pintar e como é pintado chapa por chapa, não é feito de forma grosseira e nem estúpida. Agora aqui vamos ao verde da Grã-Bretanha para começarmos a cobertura do segundo tom do nosso Spitfire. Da mesma maneira, vamos começar a cobertura de chapa por chapa. Já que o tom verde é mais escuro, vamos usar menos quantidade de tinta para que permaneça o efeito embaixo, sacou? Então não há curso que ensine o domínio do uso do aerógrafo. Por quê? O aerógrafo vai depender também de coordenação motora. Se você tem o dedo pesado, se você tem uma coordenação motora grosseira, a tendência é que você pese a mão na hora de pintar e saia uma pintura grosseira, às vezes não consiga fazer a cobertura da forma que você quer. Então você tem que treinar. Por isso que o hobby ele é de tempo. Olha só que interessante ficou o resultado final. Agora ainda falta dar uma polida, aplicar outros tipos de vernizes e aplicar a pintura na parte inferior da fuselagem do Spitfire 1/72. Então aqui já tem uma base pré-feita com a técnica do marmorizado e agora vamos começar o preenchimento. Da mesma forma como foi feito na parte superior, eu vou estar preenchendo aqui camada por camada, chapa por chapa. Também não utilizei o mesmo efeito da parte superior porque eu quero fazer uma diferenciação. Então isso também você tem que estar ligado, fazer diferentes efeitos em cima, embaixo, conforme a aeronave pega sol, pega sombra ou não. Então você tem que trabalhar essas nuances também no seu modelo. A velocidade acelerada mostra o quanto essa técnica demanda tanto do modelista quanto do compressor. Então é essencial você ter aí, além de ter umas boas mãos, uma boa coordenação motora, você também precisa ter um equipamento que consiga garantir a máxima eficiência para essa técnica dar um resultado bacana. Diluição, como o pessoal geralmente me pergunta, é mais ou menos no olho. Você vai ter que fazer o teste com o seu aerógrafo, porque cada ferramenta tem uma forma de ação e cada ambiente tem a sua temperatura de procedimento da tinta. Finalizando aqui, hora de retirar as máscaras que separam a parte superior da inferior e olha só que interessante o resultado final. Aqui ainda está com um contraste grande por causa da luz, mas ficou um efeito bem bacana, como eu queria, né? Agora ainda falta polimento, verniz. Fazer os últimos detalhes que faltam aqui no nosso Spitfire 1/72. As características faixas amarelas no bordo de ataque das asas, onde ficam ali as metralhadoras do nosso Spitfire. Aqui vale ressaltar a importância de a pintura estar bem ancorada antes de fazer o mascaramento, né? Então o ideal é aguardar pelo menos umas 24 horas de secagem para que a tinta e a camada esteja bem ancorada, para que a gente venha com uma fita de mascaramento e não tenha problema na hora de desmascarar, que é aqui o caso. Desmascarando então, temos aí as linhas de acordo com o modelo real. Ainda faltava uma faixa característica aqui na cauda da fuselagem do nosso Spitfire, então vamos trabalhar ela também. Lembrando, você que está chegando agora aqui no perfil, já segue para não perder os próximos projetos, além da finalização desse, e também se inscreva no canal Lex Op Store no YouTube, onde você tem playlists com montagens completas, tutoriais, reviews e muita coisa legal ligada ao plastimodelismo. Colocar os decalques e também fazer o início do wash aqui no nosso Spitfire 1/72. Iniciando então pela aplicação dos decalques, aqui todos à base de água, pessoal, então não tem muito mistério, a base estando bem lisa e com verniz brilhante, você vem e aplica os decalques por cima.
deixando ele de molho em água morna ou temperatura ambiente, se for acima de 20 graus, e vai estar tudo certinho aqui. É só colocar depois o amaciante por cima se você quiser ampliar ainda mais o nível de detalhamento. O amaciante serve como uma ferramenta de amaciar, como o próprio nome diz, e deixar o decalque como se fosse uma pintura em nosso modelo. Então aqui colocando os decalques característicos aí do nosso Spitfire, tomar cuidado sempre, ser o mais delicado possível para evitar que rasgue ou danifique os seus decalques, tá pessoal? Então é um momento crucial aí no modelismo, em que você tem que ter um pouco mais de paciência e segurar a ansiedade que o modelo está quase finalizado. Na parte inferior vão 2 decalques apenas nesse modelo aqui, né, na escala dele. E agora vamos iniciar o Pin Wash, que é a técnica de preencher as linhas baixas dos nossos modelos e trazer esse efeito tridimensional ao modelo, tá pessoal? Aí é o gosto de cada modelista e também da técnica que vai utilizar. Os materiais são diversos, existem pré-prontos e também você pode fazer caseiros, tá? Aqui então vamos utilizando aí essa técnica e agora vou retirar. E lembrando, sempre no movimento do ar, né? Não o contrário. Eu vejo muito modelista por aí fazendo o contrário e fica bem estranho um traço no sentido contrário ao movimento do ar. Então é interessante, são detalhezinhos que você vai aprendendo com o tempo. Finalizando aqui então, pessoal, é crucial que você não deixe secar por muito tempo, então na base de 10 a 15 minutos. E agora vamos retirando aqui todo o nosso elemento do wash para deixar o avião o mais legal possível. Na parte inferior eu utilizei um tom marrom escuro para dar um realismo maior aí nas manchas e também nas linhas. Preenchendo essas linhas você está simulando nada mais do que a poeira, fuligem, né? Qualquer tipo de detrito que fica, e com a condensação do ar e voo acaba fazendo os escorridos e também o preenchimento das linhas ficam escurecidas devido à sujeira que a aeronave em uso vai ter. Agora eu vou aproveitar e vou fazer um detalhe bem legal aqui nos escapes do motor. Vou trabalhar com um pouquinho de tinta óleo e fazer um efeito de oxidação. Olha que legal que vai ficar. Antes de terminar, vou fazer o esfumaçado como se o motor tivesse sido acionado pelo menos algumas vezes, né pessoal? De fábrica, só o que saiu de fábrica. No próximo vídeo acompanha comigo o weathering, que é outra técnica de envelhecimento que ainda está por vir. Curtiu? Então já se liga aqui no perfil, já segue ele para não perder as próximas etapas. Segue também nosso canal Lex Obstore no YouTube. Vem comigo conhecer o incrível mundo do plástico modelismo. Valeu! Na posição em voo, vamos efetuar um weathering de leve aqui na parte inferior, pontuando alguns locais com tinta óleo e depois puxando aqui com um pincel bem macio específico para isso, que vai trazer esse tracinho aí que a gente quer, que é para simular os escorridos, seja de fuligem, seja de sujeira, né? Tudo que eu sempre falo, aquela sujeira condensada em voo que acaba escorrendo. E aí fica nesse formato aí. Na parte superior também, fiz bem discreto, o objetivo aqui não é sujar muito essa aeronave, mas deixá-la com aspecto operacional, ou uma aeronave que cumpriu algumas missões. E aqui eu vou fazer um descascado leve, onde o piloto entra e o pessoal de manutenção também, que acaba descascando ali na porta e também aqui nessa parte do bordo de fuga. E agora vamos fazer o desmascaramento aqui do canopy. É um momento sempre tenso, porque pode haver escorridos ou algum dano, mas aqui ficou perfeito. E esse é o resultado final do nosso Spitfire 172. Legal que ainda tem algumas etapas por vir, porque ele vai fazer parte de um diorama, então aguardem os próximos passos também. Aqui é só o modelo, agora vamos para a base e também outros detalhes da hélice em voo. Para a hélice em voo, utilizei a técnica da transparência e olha só que resultado bacana que fica depois da pintura. Isso aqui dá um realce muito legal em modelos que querem ficar em voo. Bora fazer a base do nosso diorama agora. Eu vou começar colocando a massa sobre uma base e vamos criar aqui uma textura para recriar um efeito de altitude. Aqui eu estou criando um riacho ou um córrego de um rio para trazer mais elementos aí à nossa base. Olha que legal. Vamos começar então. Olha que interessante que ficou. Após secar a base e aplicação de primer, vou iniciar a pintura com pincel para fazer os primeiros traços. A ideia partiu para recriar campos de lavoura. Então agora, utilizando vários tons, tanto de verde quanto de marrom, eu vou estar recriando aqui como se fossem quadrados, retângulos e outros formatos, como é visto, de altitude por uma aeronave. Apesar de parecer simples, é um processo trabalhoso, lento e que exige um pouquinho de dedicação para ficar um resultado bem bacana. Agora então, seguirei recriando aqui as superfícies e também já coloco a primeira base aqui no nosso rio, que vai ser aí um divisor na nossa base. Agora teremos mais alguns elementos, né? Aqui eu acelerei bastante o vídeo e olha só que bacana que vai ficando essas transições. Aqui eu vou criar algumas estradas, alguns acessos, que também vai ampliar o realismo da nossa base. E agora eu estou recriando alguns
como se fossem copas de árvores, arbustos, através da técnica. E agora estarei recriando o rio também, deixando ele com aspecto mais realista. Agora, com a base quase finalizada, eu vou estar recriando uma suavização com aerógrafo para trazer o maior realismo nas lavouras aqui. E vamos conferir o resultado final?